Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre phrasal verbs ou phrasal verbs, porque aí depende do phrasal verb, esse E e essa puxada do A. Mais no inglês norte-americano e afins, né? E aqueles países que falam também com essa pegada mais coloquial. E no Reino Unido, né, Irlanda, Inglaterra, é essa pegada mais ligada à formalidade. Então, phrasal verbs seria a forma britânica e phrasal verbs a forma norte-americana. Então, acho que todo mundo já ouviu falar, né, de phrasal verbs, o que é, o que não é. Todo mundo já assistiu a um filme, se gosta de legendado, ou mesmo que não goste, em alguns momentos devem ter ouvido as expressões, por exemplo, get out, né? Get out, get out. Então, são expressões turn off, wake up, come on. Todo mundo já deve ter ouvido essas expressões, né? Come on, boys. Então, todo mundo já deve ter ouvido esse tipo de expressão. São essas expressões que a gente chama de phrasal verbs, certo? Os phrasal verbs são palavras, são verbos, né? Verbs, como a próprio codinome já diz, são verbos que no português nós chamaríamos de locução verbal. É quando eu junto dois verbos, né, para ter uma outra intencionalidade. No caso da língua portuguesa, por exemplo, quando nós usamos assim, vai dar tudo certo, podemos trocar esse vai dar, essa locução verbal desses dois verbos aqui, por apenas o verbo dar. Então, dará tudo certo. A gente usa essa locução verbal para indicar o verbo principal em algum tempo. Então, não muda muita coisa, né? O verbo auxiliar, ele fica só como o auxiliar mesmo, ele não vai ter nenhum peso necessariamente. Isso mais na coloquialidade. No inglês, o phrasal verbs, apesar de a gente fazer essa ligação para ficar, olá, Tiago, para ficar de modo mais, digamos assim, conectivo para vocês conseguirem associar melhor, mas no inglês, o phrasal verbs, ele não é uma locução verbal formada por dois verbos. Na verdade, são aqueles verbos compostos por duas palavras. Então, eu junto duas palavras, uma delas será verbo, e eu formo um novo verbo. Veja que aqui, ó, eu já coloquei para vocês como go out, né? Go out. Mas, Paula, por que go out? Porque é o verbo to go. O verbo to go quer dizer sair. Quando eu junto go out, ou se eu quiser trocar isso aqui, ó, pela expressão get, que vai dar na mesma, get out, eu tenho aqui o verbo sair. Go, to go, é o verbo ir. Quando eu digo go out, eu tenho o verbo sair. To go out. Por quê? Eu tenho o verbo ir e eu tenho out, que é uma preposição que indica fora. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui, ir para fora. Só que não faz sentido, né? Porque a gente fica, ir para fora é algo muito óbvio para a gente. Então, na tradução, seria sair mesmo, sair daquele local. Sair to go, tá? Então, deixa eu colocar aqui da mesma forma que estava. Então, go out quer dizer sair. Repetindo, phrasal verbs são aqueles verbos que são compostos por duas palavras. Um verbo, se eu tirar dali, eu vou entender qual eu vou saber que é um verbo. E a outra, geralmente, é uma preposição, mas podem ser várias outras palavras. Quando eu junto, eu formo um novo verbo, tá certo? Por exemplo, né? Quando junta, quando vai explicar a historinha para a criança da procriação, por exemplo, a gente diz, né? Quando junta um homem e uma mulher, então forma um novo ser, certo? É mais ou menos isso. Então, quando eu junto um verbo com outra palavra, eu formo um novo verbo, uma nova expressão, tá bom? Então, aqui temos alguns exemplos. Ó. Call off. Então, call significa ligar, né? Off significa sair, não estar naquela, desligar, né? Não estar naquela situação. Mas quando eu junto call mais off, eu não tenho mais apenas o verbo ligar, certo? O off, ele deixa de ter tradução. Então, nesse caso aqui, o off, ele não tem tradução. Quando eu junto call mais off, eu tenho a expressão cancelar. Veja, totalmente diferente, Paula, mas faz algum sentido, porque off não quer dizer desligar, né? Então, é como se eu dissesse assim, isso é ridículo que eu tô falando para vocês, mas é porque eu quero que deixe bem, bem claro, bem especificado, tá? O que eu vou dizer agora. É como se eu dissesse assim, ligar
como se fosse assim, ligar ou desligar, né? É ridículo, é meio absurdo, mas é cancelar, é ligar o botão de desligar, sabe? Pronto, mais ou menos isso. Então, call off, eu tenho cancelar. Então, veja que aqui o verbo to call, que é ligar, quando eu digo assim, call me tomorrow, me ligue amanhã, né? Eu tenho apenas o verbo ligar. Quando eu junto, quando eu somo a expressão off, então call off, eu tenho cancelar, né? Então, call off this wedding right now. The bride isn't coming. Então, cancela esse casamento imediatamente, agora, exatamente agora. A noiva não vem. Então, call off, cancelar, ok? Então, repetindo, os phrasal verbs são aqueles verbos que são compostos por duas palavras e vão formar um novo verbo. E aí nós temos o seguinte, assim como na língua portuguesa, na língua inglesa nós temos também alguns verbos que precisam de complemento ou não precisam de complemento. É o que nós chamamos de transitividade, certo? Então, no phrasal verbs a gente vai verificar isso muito bem, porque no phrasal verbs tem duas formas dele ser dentro do contexto escrito, né? Que é estando juntinho, call off, get out, né? Juntinho, pertinho uma palavra da outra, ou separando ou separados por outra palavra no meio. Então, para a gente saber disso, o cursinho, Paulo, mas quando é que eu digo, por exemplo, call this wedding off? Então, call this wedding off. Se eu trocar esse off lá para depois de wedding, né, o casamento. Então, cancele o casamento agora. Então, como eu sei se eu posso separar essa palavra call off, eu posso colocar o off depois ou não? E aí vai depender da transitividade do verbo. Alguns verbos vão precisar de complemento, então nesse caso a gente pode usar ele separado ou não, e outros não vão precisar de complemento, são verbos intransitivos, aqueles que são sozinhos, né? Que não precisa de nada para completar. Aí quando acontece isso, a gente não pode fazer separação. Então aqui, ó, há dois tipos de verbos, os que podem ser separados e os que não podem. Número 1, né? Os que podem ser separados são os phrasal verbs que precisam de complemento, como eu acabei de dizer. Nesse caso, o complemento, que é o objeto, né? Pode ter no meio, entre as palavras. Só se não precisa mudar. Então, quando eu junto turn, but more on, quando eu junto turn on, eu vou ter um novo verbo. Então, as pessoas separadas não têm mais o mesmo interesse. Então, turn on quer dizer ligar. Turn on the light. Veja que aqui eles estão juntos, né? Ligue a lâmpada, ligue a luz. Aqui, turn the light on. Veja que agora eu separei. Então, eu coloquei o objeto, o complemento. Aí, como assim, Paula, complemento? Lembra a capacidade que um verbo tem de receber. Gente, se o som ficar ruim, vocês me digam, tá? Por favor. Aí vocês avisam, Paula, o som tá ruim, repete. Que às vezes meu computador tá dando erro. No áudio. Então, o que acontece? Quando eu tenho um verbo que precisa de um complemento, é quando eu sei que aquele verbo sozinho não consegue suprir a necessidade da informação. Por exemplo, turn on, ligar. Ora, turn on, please. Ligue, por favor. Turn on, please. N coisas, posso ter um celular. Então, turn on what? Né? Ligar o quê? Então, eu preciso desse complemento. Se esse complemento dizer que o verbo pode ser objeto lá no meio das duas palavras. Então, turn on the light on, turn the light on, or turn it on, né? Ligue isto. Aí, o que acontece? Eu tenho essas formas, por quê? Perceba que o verbo turn on, ele pode ser alterado ou não. Na primeira, ele não está alterado. Na segunda, ele está alterado, está separado, né? Pela expressão the light, que é o complemento, que é o objeto. Agora, o pronome it. Nesse caso aqui, ele foi separado obrigatoriamente. Por quê? Ó, aqui embaixo. Mas quando o objeto for um pronome, he, she, it, we, they, her, certo? Necessariamente, obrigatoriamente. Então, o turn on, mas Paulo acabou de dizer que o turn on pode ou não ser separado. É verdade. Eu posso colocá-lo turn on, não posso colocar turn, o objeto, on. Agora,
Se o que eu tenho aqui como sujeito, como objeto, é um pronome, então eu vou separar de todo jeito. Turn it on, turn it on. Ligue ela, né? É complicado, né? Vai ligar a criatura como assim, né? Se for uma boneca, tem que ser it. A professora é louca. Então, o que acontece? Se eu tenho um pronome, então tem que separar de todo jeito. Aí, olha o exemplo aqui abaixo. Workout. Work, to work, todo mundo sabe que é trabalhar. Aí, mais uma vez, ó, out, sair. Mas quando eu junto, acabou. Out não tem. Eu não vou ter a mesma tradução deles separados. Workout, eu formo uma nova palavra. Eu formo um phrasal verb. Então, workout quer dizer resolver, solucionar. Né? Aí, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que colocar ele separado. Nós podemos resolver isso juntos. Se eu quisesse dizer que nós poderíamos solucionar, dar uma solução, então eu poderia colocar o seguinte: we can out a solution together. Nós podemos dar uma solução juntos, certo? Então, eu colocaria work out solution. Aí eu poderia colocar também work solution out. Eu tinha as duas opções. Nesse caso, eu não tenho as duas opções, porque o meu sujeito, o meu complemento é it. Imagine que alguém já falou do problema antes, né? Oh my God, I broke this mirror. Eu quebrei este espelho. Aí, keep calm, né? Tudo bem, fique tranquilo. We can work it out together. Nós podemos resolver isso juntos. Então, imagine uma situação anterior e aí a pessoa, quando vai falar da solução, se ele quer falar da situação, né? It. Então, que é isso, Jesus? Glória a Deus. Tá bem, meu filho? Enfim, espero que sim. Então, o que acontece? Quando nós queremos colocar o sujeito como sendo, ou o objeto como sendo um pronome, he, she, it, we, they, you, então eu tenho que separar, tá certo? Paulo, eu poderia colocar aqui we can work out it together? Não. Eu tinha que colocar o it no meio. Se eu trocasse por um objeto, por uma situação, solution, como foi lá em cima. No caso, quando eu tenho the light, eu posso colocar ele assim ou eu posso colocar ele assim, juntinho. Mas se eu tenho o it, eu tenho que separar obrigatoriamente. Tá certo? Então, esses são os casos que podem ser separados no uso do phrasal verbs. Hoje é bem pouquinho, acho que tem só 6 slides, já acaba. Gente, essa parte, beleza? Essa primeira parte, phrasal verbs são palavras, verbos formados por duas palavras. Eles podem ser separados quando estão lá no complemento do objeto, quando eles pedem complemento, né? E podem também não ser separados. Se esse complemento for um pronome, eu tenho que separar obrigatoriamente. Ficou claro isso? Cri, cri, cri. Vou entender como um sim, né? Dizer que quem cala consente. Se não quiserem falar, mas tem o chat. Podem colocar no chat. Sim, não, talvez. Repete. Viu? Tem uma turma tarde que só fala pelo chat. Eu fico falando aqui sozinha, só vejo as mensagens chegando. E vou acompanhando. Zero bronca. A parte 2, os que não podem ser separados, é quando eles têm um complemento. Isso aqui é mais fácil, porque lá no pode ser separado, acontece situação de que eles podem ser separados e que são obrigatoriamente separados, né? Aqui, eles não podem ser separados. Se eu tenho um phrasal verb que não pede complemento, ele é intransitivo, ele se garante sozinho, não precisa de complemento para ter entendimento, então eu não posso separá-lo, porque ele é único. Aí tem aqui alguns... Cadê? Até porque normalmente eles não precisam de complemento, tá? Então não vai ter o pronome para ser obrigado a fazer a separação. Aí aqui alguns exemplos. Come on, vamos, né? Get out ou go out, aqui ele já está conjugado, sair. Então aqui um exemplo. Come on, it is gonna be fun. Então, come on, vamos. É uma expressão que só pode ser utilizada em situação
de complemento. Então, quando eu digo vamos, eu já falei algo antes, geralmente, ou eu vou ter uma outra oração, mas o verbo ele não pede complemento. Não tem aquela história de quem vai a algum lugar. Isso é o verbo to go, que é o verbo sair, né? Quem vai a algum lugar. Então, go to school. To é a preposição. Vou à escola, certo? I go to school. Eu vou à escola, por exemplo. Stay, por exemplo. Stay to home. Então, fique em casa, for example, né? Então, aqui o verbo sozinho ele tem essa questão, mas come on, ele já é uma outra expressão, então ele não precisa de complemento, ele se garante sozinho. Então, come on, it's gonna be fun. Vamos, vai ser divertido. Não vai a lugar nenhum agora, viu? Fica em casa. Só um exemplo. E get out, que é sair. Do you want to get out with me? Então, você quer sair comigo? Pode dizer que não, que tá na quarentena. Mas depois, passa depois. Se vocês quiserem sair comigo, fica à vontade. Ó, então, do you want to get out with me? Paula, eu poderia trocar esse me e colocar ele depois do get para separar get out? Don't. Não, never. Eles são verbos intransitivos. São verbos, não. São phrasal verbs intransitivos. Eles não pedem complemento nenhum, então não pode separar. Eu não poderia dizer do you want to get me out with, or do you want to get with me out? No. Do you want to get out with me? Você quer sair comigo? Ok? Pronto. This is a phrasal verb. This is. Somente isso. Os phrasal verbs são bem facinhos, apesar de que a gente fica, ai meu Deus, como é que eu vou aprender o phrasal verb? Pela fé, né? É difícil, é complicado, é muita palavra. Infelizmente, é uma espécie de decoreba. Aí, Paulo, tu tá dizendo muito isso para quem não gosta de decorar, mas é verdade, tá? Porque não há uma regra de como você juntar essas palavras, esses phrasal verbs, eles já existem e você, agora com a prática, o que acontece quando a gente está estudando uma linguagem é que com a prática a gente vai aprendendo. Então, se você utiliza várias vezes, você assiste muito, né? Porque pronto, quando você está assistindo filme ou série, se você fizer o teste e colocar em English, você vai ouvir muitos phrasal verbs, muitos, certo? Porque isso faz parte do vocabulário diário, principalmente se forem estadunidense, canadense, australiano, as séries, né? As séries dos filmes. Aí que você vai ouvir mesmo, porque eles utilizam muitos phrasal verbs, muito mesmo. É comum, é natural, tá? A utilização. Então, você vai ouvir bastante e com o passar do tempo você vai conseguindo captar. Da mesma forma, se você pratica as atividades, se você escreve, se você completa, se você lê, então você vai naturalmente deixando isso intrínseco à sua mente. Então, você vai deixando lá guardadinho e acaba decorando por naturalidade. Num desespero, eu preciso da atividade para amanhã. Eu preciso saber disso amanhã. Então, decora mesmo. Não tem o que fazer, tá? Unhappy, infelizmente. E agora, eu trouxe para vocês, né, alguns casos em que, dependendo da situação, o phrasal verb terá transitividades diferentes. Tava demorando, né? Putz. Então, o que acontece? Se eu sei que aquele phrasal verb, ele pede complemento, ele é transitivo, então, o que é que eu faço lá na primeira regra? Eu posso separar, né? E eu posso separar ou usar junto. Se eu tô vendo que naquela oração, o meu objeto, o meu complemento é um pronome, it, he, she, o we, they, qualquer outro, etc. Certo? Então, se eu sei que é um pronome, então eu tenho que separar. Quando eu estou utilizando o phrasal verb, um phrasal verb que é intransitivo, que não quer complemento de jeito nenhum, ele se garante sozinho, então eu não preciso separar. Eu não vou separar, eu não posso. Porém, tem alguns que têm mais de uma tradução, e essas traduções, essas situações de utilização, em um caso vai ser transitivo, vai pedir complemento, em outro caso vai ser intransitivo, não pede complemento, que é o caso de take off. Take off, ele pode ser tirar, né? Retirar, sair do lugar, tirar, ou pode ser decolar. No sentido de tirar, então quem tira, tira alguma coisa, né? Tira a roupa, tira a paciência, tira o jarro de cima da mesa. Então, quem tira, tira alguma coisa,
ok? E tem a outra tradução, a outra situação de uso, que é decolar. Decolar mesmo, avião, decolar, sair daquele lugar, né? Pegar voo. Então, nesse caso, é intransitivo. Quem decola, decola, né? O avião que decola, decola. Frio. Então, aí agora, como é que eu vou fazer? Depende do contexto da história, obviamente. Eu não vou traduzir he took off his jacket como sendo ele decolou a jaqueta. Não faz sentido, né? Então, eu sei que he took off his jacket, ele tirou a jaqueta dele. Nesse caso, ele é transitivo. Então, ele pode ter complemento, ele pede complemento, ou ele pode ser separado ou não. Eu posso usar he took off, ou posso usar, como aqui na segunda demonstração, he took his jacket off. Mas, Paula, tem um pronome his aí no meio. Sim, mas aqui a gente está falando, o objeto é a jaqueta. Quem tira alguma coisa, tirou a jaqueta. Ok? Está falando da jaqueta. Se a jaqueta não é um pronome, é o objeto, é o complemento, e ele não é um pronome, então eu posso separar. He took his jacket off. Ele tirou a jaqueta. Então, as duas situações estão corretas. Já quando eu tenho ele na situação de verbo intransitivo, né? Ele não tem complemento, então eu não preciso, de forma alguma, fazer separação. Eu não posso, eu não devo fazer essa separação. Então, the plane take off. O avião decolou. Ok? Aí você vai usar, Paula, eu posso usar, então, a expressão que a gente usa aqui no figurado, né? A carreira decolou, né? Your carry take off? Não, tá? Não. Porque as pessoas não vão entender, vai ficar pensando, como é que uma carreira decola? Oi? Como assim? Ela saiu do chão, pegou voo? Não entendi, tá? Claro que alguns mais safos no dia a dia vai acabar entendendo, mas não tá correto. Não pode, tá errado. Tá bom? Decolar, é pegar voo, alçar voo. No caso, com motor, né? No avião. Então, the plane take off, o avião decolou, por isso que ele não se separa, porque nesse caso ele é intransitivo. No caso acima, he take off his jacket, or he took his jacket off, ele tirou a jaqueta, eu posso separar, eu escolho, porque eu tenho ali um objeto e ele é transitivo, porque significa tirar. Beleza? Passado isso, deixa eu trazer para vocês agora os 10 phrasal verbs mais usados, certo? O top 10, vamos colocar assim. Então, nós temos aqui go on, que quer dizer continuar. E aí tem um exemplo, né? The show must go on. O show deve continuar. É mais ou menos o que o nosso... Não quero falar de política, não. Mais ou menos o que o povo está dizendo aí, né? O show tem que continuar. Deixa o povo morrer, mas a gente tem que trabalhar, tem que ir pra rua fazer o quê? Vai morrer, fazer o quê? Um absurdo. Fica aqui o meu protesto. Deixa pra lá, né? Vão pegar comigo. Separa. Então, o que acontece? Um dos verbos mais utilizados, phrasal verbs mais utilizados, go on, continuar. The show must go on, o show deve continuar. Pick up, aquele carro. É aquele carro, Paula, né? Não, pick up. E o sentido dele vem desse mesmo, a marca do carro, o modelo do carro, a marca não, o modelo do carro vem desse sentido mesmo, de carregar, de pegar, de buscar, né? Que é algo mais potente que atração e pá. Então, pick up, pegar ou buscar alguém, tá? Tem que ficar isso bem claro. Isso é muito interessante, é muito importante prestar atenção, porque na língua inglesa há situações como, por exemplo, lembra dos pronomes, né? He, she or it, terceira pessoa. Eu tenho 3. Tem um he para masculino, she para feminino e tenho it para a situação de objetos, né? Objetos, situações, não são pessoas. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, porque algumas situações, elas têm utilização específica. Então, pick up, eu não posso utilizar pick up para buscar, a não ser que o animal seja algo da família, então tem isso também. Para buscar, por exemplo, um copo, né? Não, pick up eu vou utilizar para buscar ou pegar alguém. My wife is going to pick me up. Veja aqui que a gente separou, tá vendo? Pick me up. Tá vendo? O me, como ele tem um pronome, ele obrigatoriamente separa. Por quê? Porque pick up é verbo transitivo. Ele pede complemento. Então, quem busca, busca alguém. Né? Quem pega, pega alguém. Olha pra aí, meu Deus. Pegar no sentido de buscar, minha gente. Não é pegar nesse sentido que todo mundo está acostumado, não.
aqui no Brasil. Então, eita, troquei o babado. Então, ó, pick me up at work today. Então, minha esposa vai me buscar no trabalho hoje, certo? Então, pick up foi separado por causa do pronome. Se por acaso tivesse aí, Paulo, o nome de um objeto, não teria, porque pick up é para buscar alguém. Então, ele vai ser sempre separado. Give up, né? Desistir, never give up. Então, nunca desista, certo? Isso é para vocês. Give up. Nunca desista. E nada na vida de vocês. Começou, vá até o fim. Run into. Encontrar por acaso. Olha a outra especificação aqui. Run into. Lembra do Simple Present lá no na primeira aula, que eu coloquei um videozinho bem infantil para vocês, que tinha every day I go to school, I meet my friend. Então, I meet é encontrar. Eu vou encontrar meus amigos. Então, I meet my friends. Eu encontro meus amigos. Qual a diferença aqui de run into, Paula? Run into é quando eu encontro por acaso, sem querer, certo? Então, yesterday I ran into an old friend of mine. Então, ontem eu encontrei por acaso um velho amigo meu. Então, quando eu quero dizer que eu encontrei o que eu vou encontrar alguém que eu já estou premeditando, eu encontro marcado, eu encontro já sabido, eu tenho que usar meet. Então, por exemplo, I'm going to meet my friends tonight. Então, eu vou encontrar meus amigos hoje à noite. Então, é algo planejado, é algo que eu já sei. Então, meet. Quando é por acaso, né? Encontrei por acaso, como aqui no exemplo, I run. Ah, Paula, por que tá run aqui com A e não com U? Porque tá no passado, tá bom? Passado de run é run, tá bom? Se eu quisesse, como é que eu usaria no presente, Paula? Eu encontro alguém e digo assim, oh my God, I run into, né? Oh, meu Deus, encontrei você, por acaso, né? Aquele povo que vai atrás dos namorados, a namorada fica seguindo, e diz que encontrou, pô, que coisa, não? A vizinha fofoqueira, que fica olhando pra cara da gente quando a gente sai. E depois, quando encontra, ops, que coisa, você tá aí, né? Então, run into, encontrar por acaso, tá bom? Se eu quero encontrar de forma que eu já sei, então eu vou usar meet, que é o verbo. Cadê? Find out, descobrir. I tried to write my feelings, but he found out that I love him. Então, veja que aqui eu tenho de novo o verbo no passado, ó. Found é passado de find, tá bom? Então, é o mesmo verbo, só que no passado. Found out that I love him. Eu tentei esconder meus sentimentos, mas ele descobriu que eu amo. Oh, bichinho. Eita, Tiago tá caindo direto, né? Tiago, tá ruim a conexão, né, meu bem? Tá caindo direto, né? Mas se preocupe não, que a gravação vai ficar disponível depois, se você precisar rever alguns momentos, tá? Lá na plataforma. Então, descobrir, find out. Isso em séries policiais a gente vê muito, tá? Então, por exemplo, find out her, find out him, encontre-o, né? Vá atrás dele, procure, descubra, né? Sobre isso. Find out, you find out about the suspect. Então, encontre algo sobre, descubra algo sobre esse suspeito. Então, tá bom? Então, vocês vão encontrar muito. Sim, próximo, né? Tá dizendo aqui que minha qualidade tá baixa de áudio e vídeo. O computador tá sobrecarregado. Então, really cold outside. Então, põe uma jaqueta, está muito frio lá fora. Ok? Então, put on, ou alguém em algum lugar. Veja, aqui a gente pode usar tanto para pessoa quanto para lugar, quanto para objeto, né? Olha aqui o verbo de novo no passado, tá certo? Desculpa aí, foi Manu falando aqui comigo. Deixa só eu parar a gravação um pouquinho só para eu resolver aqui rapidinho.
a aula dela. Vou terminar só esse slide. Pronto. Então, ó, drop off, looking for, que é procurar. I'm looking for my keys. Estou com minhas chaves. Ai, meu Deus. Mila vai entrar aqui com a gente, porque quando eu terminar ela já continua. Então, grow up, I'm sorry, crescer, tornar-se adulto. E aí, grow up não é crescer tipo mato, a grama, é tornar-se adulto. Da oração. Gente, lembrando que isso aqui vai ficar disponível para vocês lá na plataforma, tá? A aula toda gravada também. Deixa eu colocar aqui essa página que eu ia pedir para vocês fazerem agora, tá bom? Então, o phrasal verbs é exatamente isso, tá? Então, são somente essas questões. É um tempo mais porque entramos atrasados, muita gente demorou e o babado deu errado. Então, aqui vocês devem responder essas questões. Tá? Eu comigo, você pode pegar então, essa resposta e por isso que eu não vou fazer agora, porque não vai dar tempo. E aqui uma sugestão para vocês, usando aqui o nosso phrasal verbs. Suggestion, um filme para vocês, não sei se vocês já assistiram, quem não assistiu, assista. Get Out. É ótimo filme. É sobre a questão do racismo, certo? De coisas. Ele é de suspense, não é terror, é suspense. Não tem medo, essas coisas não. Eu assisti tranquilamente, então Get Out é muito interessante, tá? E utiliza aqui o nome do próprio filme, é um phrasal verb, quer dizer saia, né? Sair, get out. Em algumas traduções vocês vão ver correr, corra, né? Mas aí get out é sair. Ok, gente? Então é basicamente isso, tá? Eu vou parar aqui a